Estamos aqui em mais um minuto de bênção com a palavra e a minha mãe vai se apresentar. Olá, irmãos, eu sou a Daniele, da comunidade Missão Novo Caminho, e hoje nós vamos ler o Evangelho do dia. A história de hoje está no em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. A anunciação do nascimento de Jesus. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem despojada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entretanto, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. E o anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. E ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Mas como será isso? Como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. E respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, a tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje, a homilia de hoje, 8 de dezembro, nós celebramos com essa palavra a solenidade da Imaculada Conceição, a nossa padroeira de Jacareí. E hoje celebramos uma das festas mais belas e profundas da nossa fé, a festa da Imaculada Conceição, da nossa Imaculada Conceição de Maria. Então hoje, queria compartilhar com vocês a primeira coisa que queria partilhar é esse sonho de Deus para Maria, antes mesmo dela existir, né? Porque no Evangelho de hoje, quando o anjo se aproxima de Maria, ele faz a primeira saudação e ele diz a Maria: Alegra-te, cheia de graça, porque o Senhor é contigo, né? Cheia de graça significa ser cheia da presença de Deus, né? Ser totalmente habitada por Deus. E isso começou não só naquele momento, né? Naquele momento que ela recebeu essa saudação, mas Maria, ela foi um sonho de Deus, né? Ela foi reservada, preservada, sem pecado, para se conceber, né, o nosso Salvador. Então, antes mesmo de existirmos, Deus já sonha com cada um de nós. Então, no primeiro momento, eu gostaria já de partilhar com vocês dessa mensagem, de que Deus já
Antes mesmo de ter me concebido, né, no ventre da minha mãe, Deus já sonhou comigo. Viu, Nicole? Mesmo antes de eu conceber você no meu ventre, você já era um sonho de Deus, né? Assim como Maria foi um sonho de Deus e teve essa missão, né? Então, logo no primeiro momento, nós temos aqui essa mensagem para nós. A outra mensagem que eu quero colocar aqui para nós é o sim de Maria. Quantas vezes Deus, na tua infinita misericórdia, né? Ele confia a nós a nossa missão, né? Cada um com a sua missão de vida, com o seu propósito de vida, do que Deus sonhou. E muitas vezes nós precisamos decidir pela vontade de Deus, né? Pelo sim a Deus. E nós somos chamados hoje também, assim como Maria, né? A responder o sim. Porque nessa passagem, Maria, Nicole, ela disse sim ao anjo, né? Mesmo não sabendo como seria ser a mãe do Salvador, né? Mesmo ela não sendo casada ainda com José, né? Mas mesmo assim, ela sabendo que ela poderia ter que enfrentar muitas coisas, né? Para viver esse sonho de Deus. Mas ela disse sim. E hoje essa mensagem para mim, né? E para você é sempre levar no coração e sempre ter a perseverança, ter essa graça de dizer sim para Deus. Mesmo diante das nossas incertezas, mesmo diante de situações difíceis na nossa vida, né? Sempre obedecer a Jesus como Maria fez a nós, né? A obedecer a Deus como Maria fez, né? E a outra coisa também que eu gostaria de partilhar é que Nossa Senhora era uma mulher cheia de Deus, porque ela tinha um coração purificado, né? Ela era um modelo para nós, de obediência, de santidade, né? E que nesse dia de hoje nós possamos pedir a Deus, né, a remissão dos nossos pecados, para que a gente também possa ouvir e estar atenta, né, à vontade de Deus na nossa vida. Então, para que Deus possa, Nicole, falar no nosso coração, todo instante, nós precisamos estar com o coração aberto a Deus. Senão Deus não consegue falar conosco, né? E Maria, a nossa mãe, ela era uma jovem, né? Que estava ali atenta. Por isso ela ouviu a voz do anjo, né? Então nós possamos também ter esse coração purificado, um coração cheio de Deus, um coração sem pecado, para poder ouvir a voz de Deus, né? E para finalizar, eu gostaria também, para concluir, né, a minha parte aqui, Nicole, pedir mesmo a intercessão de Nossa Senhora, a nossa mãe, né? E com muita alegria celebrar o dia de hoje, né? Um dia tão especial. Então que a gente possa pedir 3 graças. Essa é o que eu desejo no dia de hoje. Um coração limpo, capaz de rejeitar todo pecado, né? Um coração disponível, assim como Maria, nossa mãe, para dizer sim a Deus. E um coração também missionário, como disse na palavra de Jesus, né? Na palavra de Deus. Maria, ela, mesmo cheia de graça, mesmo com o Filho de Deus, né? Com essa missão de ser a mãe de Jesus, né? Ela ainda foi até Isabel, né? Foi visitar Isabel logo em seguida dessa passagem. Então que o meu coração
seja limpo, seja disponível e seja também um coração missionário como o de Maria. E agora, Nicole, qual é a mensagem? Eu vi que você tá fazendo o seu diário. Qual é a mensagem de Deus que essa palavra trouxe para você no dia de hoje? É Maria, mãe do Salvador. Que Maria é mãe do Salvador. Isso mesmo. E como você pode, assim, praticar ela? O que você pode colocar em prática que você aprendeu hoje, por exemplo? Sempre acreditar em Deus. Sempre acreditar em Deus. Confiar em Deus, né? Você acha que Maria confiou muito em Deus? Por isso ela disse o sim? É? Que bom. É isso mesmo, Nicole. Então é isso, meus irmãos. A gente encerra aqui nosso minuto de bênção com essa confiança, com esse acreditar em Deus, como a Nicole colocou, né? E com esses 3 pedidos que eu coloquei para vocês. Obrigada, irmãos. Até a próxima. Até o próximo minuto de bênção com a palavra. Amém.